Então, continuando o conteúdo de realidade virtual da disciplina de visualização científica, agora vamos ver como fazer as animações com o Warframe. Elas podem ser inseridas dentro das próprias tags dos elementos da cena. Por exemplo, para modificar o raio de uma esfera de 1.5 para 1.8, basta você colocar a propriedade Animation dentro da tag da esfera, indicando que o atributo da animação vai ser o raio e o valor final dele vai ser 1.8. Então você não precisa dizer qual que é o valor inicial dentro da tag de animação, só na tag de definição da esfera. Para fazer o efeito de vai e vem é só colocar a direção como alternate. Os valores dessa propriedade são normal e reverse. E a duração tem a unidade como milissegundos, que é o segundo dividido por 1000. Então a tag de animação fica dessa forma, nós definimos a cor da esfera, a posição, o raio, e aqui dentro mesmo a gente coloca o animation e define os elementos dessa animação. Então nós podemos ver esses conteúdos aqui diretamente no Notepad++. Então fica dessa forma aqui, nós definimos aqui a esfera, a animação tem a propriedade que é o raio, que vai ser alterado, o valor final dele vai ser 1.8. Vou colocar o loop como true para ele ficar fazendo várias vezes. Se essa propriedade não for colocada, ele faz apenas uma vez a animação. A duração aqui como 5000, na verdade são 5 segundos de animação. E aqui eu vou colocar a direção alternate e o easing como linear, para ele fazer de forma linear essa animação. Abrindo aqui no navegador, a animação fica dessa forma. Então o raio vai aumentando para 1.8 e fica nesse efeito de vai e vem infinitamente. Nós podemos definir outras propriedades aqui para fazer essa animação, por exemplo, position. Você pode colocar aqui o position, ele vai dessa posição que está aqui inicial. Você pode colocar um valor aqui, por exemplo, ele vai para 0, 1.5 e menos 7, por exemplo. Então aqui você tem a animação, daí você salva, abre o arquivo no navegador, então nós podemos atualizar aqui e aqui está a animação. Então ela vai um pouco mais para trás ali e depois volta para a posição inicial novamente. Então nós podemos fazer várias formas de animação, o rotation, dá para fazer o scale, dá para fazer várias propriedades dessa animação dessa esfera, só mudando ali as propriedades dentro da tag de animação. Então naquele exemplo da Terra e da Lua, nós podemos inserir a animação com a iluminação. Primeiro vou colocar a iluminação do tipo spot, para criar as rotações das esferas em torno dos seus próprios eixos. Então nós podemos colocar a animação dessa forma, coloca lá a propriedade como rotation, de 000 até 0,360, então elas vão ser rotacionadas em torno do eixo Y, que é o eixo que está na vertical, e fazer uma animação com 10 segundos. E para ficar diferente aqui, a rotação da esfera que representa a Lua, eu vou fazer uma rotação invertida, então vai de 0,360 para 000, e uma animação com 5 segundos. Então essas são as animações com durações diferentes, e também uma invertida em relação à outra. Aqui só para colocar os valores, aqui então não são valores reais, obviamente, senão demoraria muito para fazer essas animações. Então nós vamos fazer essas animações de uma forma só para mostrar esses valores sendo modificados e como que apareceria nessa visualização de realidade virtual. Então, este tipo de situação nós temos as texturas e tal, então nós vamos ter que publicar essa página. Então nós podemos criar esse arquivo, exemplo 3.htm no GitHub e colocar essas propriedades de animação em torno dos próprios eixos aqui das esferas. Coloquei as mesmas posições que nós vimos no exemplo do vídeo anterior, das texturas, e salvando esse arquivo e visualizando esse arquivo de exemplo 3, nós temos as esferas aqui rotacionando
nos seus próprios eixos. Então agora nós podemos ver uma situação que seria de fazer a rotação da esfera da Lua em torno do centro da Terra. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Para começar esse tipo de animação, nós vamos ter um elemento rotacionado com referência relativa a um outro elemento. Então vamos ver primeiro os próprios eixos x, y e z para fazer a compreensão da hierarquia que vai ser usada no A-frame, para fazer essas animações que a gente chama de animações aninhadas. Então nós vamos colocar uma dentro da outra para colocar essa dependência de um elemento em relação ao outro. Então nós vamos criar aqui um cilindro para representar o eixo y. Então o eixo y ele fica na vertical, então nós não precisamos fazer rotação nenhuma. Basta definir um cilindro aqui com um raio, fazer um raio pequeno, altura igual a 3, e a posição aqui eu vou fazer em relação ao eixo y com a unidade meio. Vou colocar a cor verde para esse primeiro cilindro. Para fazer esses outros cilindros, nós vamos fazer a rotação primeiro em relação ao eixo Z, para fazer o eixo aqui que é na cor vermelha, vai ser o eixo X, e o outro vai ser uma rotação em torno do eixo X, que vai ser o eixo azul, que vai ser o eixo Z, com as mesmas medidas do eixo Y. Depois nós podemos colocar textos aqui para colocar a origem, que vai ficar próxima aqui do ponto 000, não vou colocar exatamente no 000, senão encobre a interseção ali dos três eixos. Vou colocar umas medidas próximas aqui de 0 para aparecer esse texto igual a O, né? Seria a origem do sistema. Para fazer o texto ficar um pouquinho maior, aqui eu coloco uma largura aqui igual a 4 para aparecer esse texto e uma cor, vou colocar a cor preta. Mesma coisa vou fazer para os eixos x, y e z. Para o x eu vou colocar 2 em relação ao eixo x, a coordenada 2. Do eixo y vou fazer a coordenada 2 em relação somente ao y e o z igual a 2 também. E vai ficar um sistema dessa forma aqui, né? O eixo x, o eixo z e aqui o eixo y. Então para fazer uma animação que depende de outro elemento, basta você criar uma entidade, a entity. Então aqui a gente coloca a animação toda que você quer fazer. Eu vou fazer aqui uma animação em torno do eixo Z, então vai fazer, a animação começa no 000 por padrão, e eu coloco aqui 0,0360. Então ele vai fazer uma rotação desse tipo aqui, em torno do eixo Z. Para ficar relativo a esse eixo e também você ter a posição da esfera contada, né? Então é só você colocar dentro dessa tag entity, né? Então você toma cuidado para colocar dentro aqui a tag de esfera. E aqui você coloca a posição inicial dela. Ela está com meio em relação ao x, 1 em relação ao y e 1 em relação ao z. Então a posição inicial dela está aproximadamente aqui. E nós temos o código colocado assim, com esses elementos todos que eu mostrei para vocês, né? Os cilindros, os textos. Aqui eu desenhei um toro para fazer a trajetória ali dessa animação, só para mostrar onde está a trajetória. Então a gente define aqui os raios, o raio e o raio tubular, e eu coloquei uma opacidade de 0,2, né, vai ficar com um pouco de transparência, e aqui eu faço a animação da esfera. Então eu coloco dentro da entity, coloco a rotação aqui de 000 até 0,0360, e coloco a esfera com a posição inicial que eu mostrei para vocês. E a animação fica dessa forma aqui. Então ele vai ficar fazendo essa animação aqui em torno do eixo Z, dessa forma mostrada aqui. Então essa animação aqui, ela pode ser feita em relação aos outros eixos, você pode fazer em relação a uma outra posição. Se você colocar aquela entidade com uma coordenada diferente, né? Você pode colocar um pouco mais para a direita, só colocar uma coordenada X para ela, uma coordenada Y ficar mais alto, daí ele não vai fazer em relação ao eixo Z, vai fazer em eixos paralelos ao eixo Z. E como exercício, vocês podem modificar essas medidas aqui para fazer rotações em torno de outros eixos, em torno dos eixos X e Y também. Então nós podemos fazer essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio, para fazer aquela rotação que eu comentei anteriormente com vocês, de fazer
a esfera que representa a Lua, fazer uma rotação em torno do centro da Terra. Então nós vamos criar as entidades. Então vai ser assim, a entidade principal ela vai englobar essas outras duas entidades que são as esferas. Então eu vou fazer uma rotação aqui de 30 graus, para fazer essa rotação aqui aproximadamente de 30 graus, só como exercício, não são dados reais aqui, só vou fazer, supondo que seria 30 graus, a rotação em torno do eixo aqui da Terra em relação ao eixo da Lua. Então você faz essa rotação de 30 graus na tag mãe, essa aqui é a tag mãe em relação a essas outras duas tags. Aqui nós colocamos as coordenadas que eu tinha mostrado para vocês, a gente coloca as coordenadas principais, 2 em relação ao y e menos 4 em relação ao z, para ficar um pouco mais no fundo em relação à câmera. E aqui a gente faz na esfera uma rotação invertida. Então aqui, só para deixar ela na vertical aqui, você rotaciona as duas, depois desrotaciona a primeira esfera. E aqui você coloca aquela rotação que eu mostrei anteriormente para vocês, que seria a rotação de 000 até 0,360, 0, com 10 segundos. Depois a gente cria uma outra entidade aqui, que seria da Lua. Então aqui seria a rotação da Lua, que é aquela rotação invertida de 0,360 até 000, 0. E aqui a gente coloca os outros elementos. Aqui uma posição para que a Lua fique afastada aqui, não fique rotacionando também no mesmo ponto aqui, né? Então a gente pode colocar uma coordenada x igual a 3 aqui para ela ficar afastada aqui na lateral. E nós temos a animação que fica dessa forma aqui. Nós temos o código aqui com os elementos que eu mostrei para vocês, as animações, a posição relativa aqui, a animação da Lua em torno do centro da Terra, e aqui a animação da Terra no próprio eixo. E essa é a tag mãe, que vai fazer com que essas animações fiquem com a hierarquia. Então essa animação aqui vai depender da posição da tag mãe, que é a tag das duas esferas. E vai ficar dessa forma que está aqui. Então nós temos, dá para afastar um pouquinho aqui, dá para apertar no teclado a tecla S aqui, você vai afastar um pouquinho e você vai ver que tem essa inclinação de 30 graus aqui, e ela vai ficar rotacionando em torno da esfera, que é a esfera da Terra. Então as animações nas cenas, elas podem ser programadas com outros elementos, então dá para você programar a escala, a posição que eu mostrei para vocês naquele primeiro exemplo da esfera, a cor, a largura, a altura, profundidade, opacidade e também as próprias luzes. Nessa tag mostrada a seguir, nós temos aqui um icosaedro com essa cor azul e é feita uma animação aqui na propriedade de cor. Então a gente coloca dessa forma aqui para animar a cor, o material, o componente do material e o elemento do componente vai ser a cor, o tipo cor, e daí você coloca aqui o que ela vai para vermelho, por exemplo. Então ela começa no azul e vai para vermelho. E também dá para colocar os outros elementos aqui, duração, alternate, loop também. E aqui você tem esses elementos aqui da animação e vai ficar dessa forma aqui. Eu fiz a animação também no céu aqui, além de fazer no próprio icosaedro. Então dá para ver aqui que vai fazer animação aqui dupla, né? Então nós temos animação aqui no sky, da mesma forma aqui, com 7 segundos, e também animação mudando a cor. Então assim que nós criamos a animação com as cores. Com a iluminação, nós podemos fazer a intensidade ou a posição da luz. Então, nesse exemplo aqui nós temos a luz do tipo hemisférica, nós podemos mudar a intensidade de 0.7 para 0.2. Então, o código fica dessa forma aqui, né? Então nós colocamos os planos ali, que é aquele mesmo exemplo, vou colocar um cone ali, e você coloca a animação aqui nessa iluminação do tipo hemisférica. Vai ficar dessa forma aqui. Então, ele vai mudar a intensidade, vai de 0.7 para 0.2, e aqui você consegue ver que vai modificando, dá para ver bem aqui na sombra, né? Então você consegue ver essa animação sendo feita com a intensidade da luz.
Então aqui é o início da animação, depois no final ela fica com intensidade 0.2. Então se nós usarmos a iluminação do tipo spot ou point, também que são similares, nós podemos fazer a intensidade e a posição também. Então se você quiser fazer a posição, é só você colocar uma posição inicial, por exemplo, -2, 2 e -0,5, e mudar só a coordenada x aqui para 2. Você vai ter uma animação que vai ficar dessa forma aqui. Então o código, eu mudei aqui só a propriedade de animação da posição dessa luz, e aqui vai ficar assim a animação. Então dá para ver a sombra, né? A luz vai para a direita, vai para a esquerda, e a sombra vai modificando junto. Assim que nós fazemos a animação para mudar a posição da fonte de luz. Então aqui no início da animação, ele começa no -2, 2 e -0,5, e no final vai para 2, 2 e -0,5. Dá para fazer uns experimentos para mudar outros tipos de iluminação aqui, e também naquele exemplo da Terra e da Lua. Então fica como exercício para vocês fazerem essas modificações também.